O que aconteceria se fosse revelado que a verdadeira essência do povo escolhido por Deus permaneceu oculta da humanidade por séculos? Esta não é apenas uma pergunta, mas um desafio espiritual. É bem provável que todo o conhecimento sobre a Bíblia, seus personagens sagrados e o povo de Deus seja incompleto ou intencionalmente distorcido. Sobre as Sagradas Escrituras paira um véu, uma névoa deliberadamente criada, que esconde as raízes reais e africanas daqueles que o Altíssimo originalmente destacou. E hoje é o momento em que este véu será rasgado. As informações que estão sendo reveladas são capazes de derrubar tradições estabelecidas, abalar crenças e até chocar os adeptos de uma fé herdada, mas nunca questionada. Trata-se de uma linhagem real, um povo eleito, poderoso, espiritualmente forte, marcado por profundas cicatrizes de perseguições, exílios, escravidão e esquecimento. Este povo, segundo testemunhos bíblicos e históricos, tem suas raízes em solo africano e não europeu, contrariando o que inúmeras representações religiosas sugeriram ao longo dos séculos. Na Bíblia estão escondidas as chaves para o mistério. A história tentou destruí-las, mas a verdade está prestes a vir à tona. Será demonstrado como a origem africana do povo eleito foi intencionalmente silenciada por impérios e instituições religiosas que reescreveram a narrativa bíblica através de uma lente eurocêntrica. Uma imersão em textos antigos, genealogias esquecidas, descobertas arqueológicas e passagens bíblicas que nunca foram consideradas de uma perspectiva africana, mas que testemunham a identidade de um povo de pele escura com traços característicos e uma espiritualidade inabalável, está por vir. Será revelado que os antigos hebreus, profetas, reis, apóstolos e até mesmo Jesus provavelmente eram mais parecidos com africanos do que com as imagens brancas e angelicais retratadas nas paredes das catedrais. A pergunta que surge é: por que essas imagens foram distorcidas ao longo do tempo? Por que o continente africano é tão frequentemente mencionado na Bíblia, mas na narrativa moderna seu papel parece ser apagado? E o mais importante, por que isso importa hoje? Compreender a origem africana do povo bíblico não é mera excursão histórica, mas uma reunião espiritual. É a percepção de que talvez em alguém ou nas pessoas ao redor jaz adormecida uma herança divina esquecida. É a compreensão de que a fé que foi ensinada pode estar baseada em mentiras silenciadas, habilmente tecidas para separar o verdadeiro povo de sua identidade sagrada. A questão permanece em aberto: quem são realmente os descendentes do povo eleito nos dias de hoje e por que esforços colossais foram empreendidos ao longo dos séculos para apagar essa resposta? Hoje, todas essas perguntas serão abordadas. Uma jornada no tempo está por vir, uma reinterpretação de passagens ocultas e um confronto com uma realidade que permaneceu nas sombras por muito tempo. Cada minuto nos aproximará da verdade primordial, capaz de mudar a percepção da Bíblia, de si mesmo e até mesmo da conexão com Deus. Existe um povo, uma linhagem real, espalhada pelo mundo, perseguida, escravizada, estigmatizada, mas nunca esquecida pelo Criador. E essa história deve ser contada e será contada. Mas antes de revelar a origem, é preciso retornar às fontes, à primeira raiz, ao primeiro nome entregue ao esquecimento nas páginas sagradas. Ao primeiro nome esquecido nas páginas sagradas. Nas páginas sagradas da história da humanidade jaz não apenas uma narrativa, mas a própria essência da identidade, o propósito e o início de um retorno às origens sagradas. Vamos mergulhar nas raízes perdidas da humanidade para entender quem é o povo eleito. O ponto de partida da nossa busca não é a grandeza dos impérios europeus, nem as versões romanizadas da fé, nem as pinturas renascentistas que moldam a imagem popular dos personagens bíblicos. O verdadeiro começo reside na África, o berço da humanidade, onde, segundo o reconhecimento da ciência, surgiu o primeiro ser humano moderno. Este continente é uma terra sagrada, espiritual e ancestral, impregnada de histórias que ecoam as Sagradas Escrituras. A Bíblia não começa em Paris, Londres ou Roma, mas no Éden, um jardim que aparentemente estava localizado mais perto da Etiópia e da região do Nilo do que da Europa. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 10-13, são descritos 4 rios que nascem no Éden: Pison, Guiom, Tigre e Eufrates.
É notável que o rio Giome rodeava toda a terra de Cuxa. Cuxa, filho de Cam e neto de Noé, originou poderosos reinos na África, como a Núbia e a Etiópia. Assim, o texto bíblico aponta para uma geografia africana nos primeiros períodos da humanidade. Por que então essa origem foi apagada da memória? Esta pergunta intriga académicos independentes, teólogos e descendentes de povos cuja história foi sistematicamente silenciada. A resposta reside na distorção intencional de narrativas que apagam o protagonismo africano na história sagrada. Durante o desenvolvimento das civilizações europeias, especialmente nos tempos da colonização e da escravidão, esforços coordenados foram feitos para separar os povos africanos da santidade e da elevação espiritual. Se os povos oprimidos soubessem que eram herdeiros de reis, profetas e patriarcas bíblicos, não teriam se conformado com a condição de escravos e párias. Por isso, a verdade foi escondida atrás de imagens, traduções duvidosas e doutrinas eurocêntricas, que apresentavam a África como uma terra de maldição, e não de promessa. Ao estudar as genealogias bíblicas, é impossível ignorar a presença africana. Cam, filho de Noé, é nomeado pai de Cuxa, Mizraim, Put e Canaã. Cuxa está associado à Etiópia, Mizraim é o nome hebraico para o Egito, Put corresponde à Líbia, e Canaã deu origem aos cananeus que habitavam a região do atual Israel e da Palestina. Todas essas regiões são africanas ou afro-asiáticas e seus povos possuíam traços físicos característicos de origem africana, pele escura, cabelos crespos e feições marcantes. No entanto, esses traços são sistematicamente apagados nas representações de personagens bíblicos em igrejas e filmes. Em produções artísticas, como filmes e imagens eclesiásticas, é raro encontrar um Moisés de pele escura ou um profeta Isaías com feições etíopes. É praticamente impossível ver Jesus Cristo com pele escura e cabelos crespos. No entanto, como afirmam os pesquisadores, essa imagem dos personagens bíblicos não é apenas admissível, mas totalmente provável. Numerosas evidências históricas e descobertas arqueológicas indicam que os antigos povos semitas, ancestrais dos judeus modernos, tinham mais em comum com os povos africanos do que com os europeus. Infelizmente, esses dados foram manipulados e a aparência dos heróis bíblicos foi intencionalmente distorcida. Não apenas a aparência foi distorcida, mas também o papel desses povos na história. Tais distorções exerceram e continuam a exercer uma profunda influência na percepção espiritual de milhões de pessoas, pois espiritualidade, fé e autoidentificação estão intrinsecamente ligadas. A consciência de que o povo eleito de Deus possuía uma certa aparência, cor de pele e que seu passado foi repleto de luta e resistência, permite sentir uma conexão com o divino. O indivíduo deixa de ser um observador externo dos eventos bíblicos e se torna parte deles, encontrando a chave para compreender seu lugar na história espiritual. O continente africano não é apenas o berço da humanidade, mas também uma fonte de revelação. Muitos estudiosos modernos afirmam que os antigos judeus passaram por territórios africanos, contraíram casamentos mistos, formaram alianças e deixaram sua marca na cultura e história dos povos locais. Os reinos da Etiópia, Núbia, Cuxa e Egito não eram apenas vizinhos de Israel, mas seus irmãos espirituais e étnicos. É impossível considerar essas histórias isoladamente. Ao falar da África, não se trata apenas de uma região geográfica, mas também de uma espiritualidade ancestral, de uma conexão com a natureza, os ciclos da vida e a sabedoria oral que guarda a memória de gerações. Mesmo tendo sido arrancado de sua terra, língua e nome, o povo preservou a centelha divina em sua alma. A compreensão das raízes perdidas da humanidade não é apenas a satisfação de uma curiosidade bíblica, mas um ato de restauração da justiça histórica. É um retorno à autoestima espiritual para um povo que foi convencido de sua inferioridade. É uma rejeição das teologias europeias seculares que instigavam a adorar um Deus europeu distante e frio, e um retorno ao Deus dos ancestrais, que andou descalço pelo deserto, falou com pastores, libertou escravos e se manifestou entre os oprimidos. Talvez seja por isso que o ouvinte está aqui. Algo desperta por dentro, algo que sempre esteve presente, mas foi suprimido por muito tempo.
E agora, quando esse despertar começa com Nita, a pessoa começa a ver a si mesma e a Bíblia de uma nova maneira, questionando-se: e se eu sempre fiz parte dessa história, mas nunca me contaram? A revelação dessa informação tem um enorme significado, pois a Bíblia deve ser recontextualizada a partir de uma perspectiva descolonizada. A espiritualidade deve ser resgatada pela verdade e as pessoas devem se lembrar de quem realmente são. Com um estudo mais atento, crítico e profundo da Bíblia, torna-se evidente um fato alarmante: a identidade do povo eleito foi sistematicamente roubada e escondida do mundo. Não se trata apenas de erros de tradução ou interpretação, mas de esforços deliberados para reescrever a história sagrada, a fim de privar o povo de Deus, que vivia nas terras bíblicas, de sua verdadeira essência, a de herança. O mais grave é o esforço para criar uma narrativa falsa, na qual a identidade africana foi apagada e substituída por uma versão mais aceitável. A visão das imagens bíblicas apresentadas no cinema, na arte sacra e nas representações religiosas tradicionais frequentemente distorce a verdadeira aparência dos personagens bíblicos. A imagem do povo de Deus sofreu uma transformação. Moisés aparece com pele clara, Jesus como um loiro de olhos azuis e o apóstolo Pedro como um europeu. No entanto, por trás dessas interpretações, esconde-se uma história autêntica que exige divulgação imediata. Os ancestrais de Moisés, do rei Davi e do próprio Jesus vieram do continente africano. A África não é apenas o berço da humanidade, mas também a fonte espiritual de figuras bíblicas. Quem buscou ocultar este fato, apagar essas conexões espirituais e históricas? A resposta é óbvia: impérios coloniais, sistemas escravistas e manipulações religiosas que dominaram o mundo ocidental por séculos. A escravidão religiosa tornou-se um dos instrumentos mais eficazes para atingir esse objetivo. Após o deslocamento forçado de africanos para a América e outras regiões do mundo, eles foram sistematicamente privados de sua fé, cultura e memória histórica. Em solo americano, uma nova religião lhes foi imposta, editada e purificada de qualquer menção às raízes africanas. Missionários que chegaram à África nos séculos XVI e XVII não apenas pregaram a palavra de Deus, mas também impuseram uma visão eurocêntrica da Bíblia, buscando suplantar as tradições locais com uma nova religião que negava a identidade africana. Eles se esforçaram para convencer os africanos de que suas raízes espirituais estavam no Ocidente e não em sua terra natal. Eles se esforçaram para convencer as pessoas de que o Deus bíblico era um europeu de pele branca, que rejeitava tudo o que era incivilizado, selvagem e primitivo. Assim, a história de Jesus, cujas raízes, sem dúvida, se estendem à região africana, foi distorcida. Sua imagem foi reimaginada como a de um europeu, o que, sob uma análise crítica, parece absurdo. Como se pode afirmar que Jesus, um habitante da Galileia que andou por terras do Oriente Médio, era europeu, se é sabido que os judeus daquela época tinham traços faciais típicos dos povos do norte da África e do Oriente Médio, pele mais escura e cabelos crespos? Em essência, Jesus tinha ascendência africana. E isso não é mera suposição. Na própria Bíblia há passagens que enfatizam a importância de restaurar essa verdade. Na genealogia bíblica de Jesus, sua origem é rastreada até o rei Davi, cuja linhagem, por sua vez, está estreitamente ligada a povos africanos. Além disso, a conexão dos judeus com os egípcios e outros povos africanos da região é muito mais explicitamente apresentada na Bíblia do que se costuma pensar. A Bíblia menciona a terra de Cuxa, uma poderosa nação africana que tinha uma relação direta com o povo de Deus. As relações de Moisés com a Etiópia também não são acidentais. A vida de Moisés está intrinsecamente ligada ao Egito, onde ele cresceu. O Egito, como se sabe, é um dos maiores impérios africanos da história. A manipulação dessa identidade tem suas raízes na história da escravidão. Milhões de africanos foram removidos à força para a América e outros continentes, privados de sua história, religião e raízes. A religião que lhes foi imposta tornou-se um instrumento de dominação, no qual a Bíblia foi reinterpretada para justificar a da escravidão. Justificativa da escravidão, falsas interpretações da Bíblia.
Nos tempos sombrios da escravidão foram feitas tentativas de justificar essa instituição desumana, distorcendo os textos sagrados. Afirmando falsamente que os negros supostamente carregavam uma maldição e estavam condenados ao serviço eterno, os defensores da escravidão manipularam cinicamente passagens bíblicas. No entanto, se a Bíblia for examinada cuidadosamente, torna-se evidente que ela nunca sancionou a escravidão. Pelo contrário, ela é repleta de histórias inspiradoras de libertação, de heroísmo de resistência à opressão. Quando os africanos retornaram à fé de seus ancestrais, eles encontraram na Bíblia uma fonte de força para defender sua liberdade, dignidade e identidade. Afinal, o povo eleito sempre foi um povo perseguido, um povo que lutou desesperadamente por sua liberdade e rejeitou as correntes da escravidão. E hoje, ao ler estas linhas, surge uma pergunta pertinente. Que relação tudo isso tem com você? Que significado isso tem pessoalmente para você? A resposta é simples: a consciência de suas raízes é um passo crucial em direção à verdadeira liberdade espiritual. Não é uma mera excursão histórica, é uma questão de autoidentificação, de profundo autoconhecimento. E, ao fazer essa descoberta, você começa a reavaliar seus relacionamentos com Deus, com a Bíblia e com a memória de seus ancestrais de uma nova maneira. Entendo que para muitos estas palavras podem soar como um raio em céu azul. Aceitar a ideia de que a narrativa histórica familiar que conhecemos sobre a Bíblia, sobre o povo eleito, sobre a espiritualidade, pode ser incompleta. Não é fácil. Mas a verdade é que quando você descobre a imagem completa, quando você entende suas raízes, sua visão de mundo sofre uma transformação radical. É exatamente isso que estamos fazendo. Estamos devolvendo a história roubada, restaurando a identidade perdida. Se você sente que o processo de restauração de suas raízes já começou, é importante que esta mensagem alcance o maior número possível de pessoas, para que cada um tenha a oportunidade de tocar essa verdade. O que será discutido a seguir aprofundará ainda mais essa conexão com a verdade bíblica, espiritual e ancestral. Ao nos aprofundarmos nas origens e nas profundezas da Bíblia, um fato inegável se torna evidente: a conexão profunda e inseparável dos antigos hebreus com o continente africano. Isso não é meramente um dado histórico, mas uma chave fundamental para compreender a verdadeira essência do povo escolhido. A África não é apenas o berço da humanidade, mas também o lugar onde a história espiritual e física dos judeus se entrelaçou intimamente com os destinos de povos africanos, como os cutitas, etíopes e egípcios. Essa ligação, longe de ser superficial ou acidental, está profundamente tecida na própria estrutura da narrativa bíblica. É exatamente isso que exploraremos agora, como os povos africanos moldaram e influenciaram diretamente a história do povo de Deus, como coexistiram e, muitas vezes, foram até mesmo unidos por laços de sangue e espírito. Ao nos referirmos a Kush, falamos de uma das maiores civilizações africanas que floresceu nos territórios do atual Sudão e Etiópia. A Bíblia menciona repetidamente o povo cutita, e sua importância vai muito além de uma simples indicação geográfica. O próprio nome de Cam, um dos irmãos, é uma das primeiras referências diretas a essa civilização na Bíblia. Ao examinarmos a genealogia de Noé e seus filhos, vemos Cam, cujos descendentes se espalharam por várias regiões da África, incluindo o reino de Cush, que ocupava vastos territórios no norte da África, juntamente com regiões como a Etiópia e o Egito. As relações entre judeus e cutitas são claramente visíveis nas páginas das Escrituras. O profeta Jeremias revela-nos uma profunda conexão entre os etíopes, também conhecidos como cutitas, e os filhos de Israel. Em Jeremias 13:23 encontramos uma afirmação que serve como metáfora para o pecado e a pureza, mas que ao mesmo tempo é um lembrete da estreita interconexão das civilizações daquela época. Ao questionar se um etíope pode mudar sua pele, Jeremias aborda a origem africana e enfatiza o poder de transformação inerente a cada ser humano. Essa metáfora realça a ideia de que, embora os etíopes pudessem ser vistos como estrangeiros, eles eram, na verdade, uma parte integrante do grande tecido das histórias divinas e da herança, juntamente com os judeus. Na história das relações entre judeus e africanos encontram-se numerosos exemplos de profunda interconexão e influência mútua.
Por exemplo, o livro de Números menciona o casamento de Moisés, um proeminente líder judeu, com uma mulher etíope. Essa união simboliza não apenas a mistura de povos, mas também ressalta a importância histórica da Etiópia, Cuxe, na vida do povo judeu. É importante notar que esse casamento, apesar de sua potencial significância, gerou críticas na comunidade judaica, o que indica as complexidades na aceitação dos africanos no contexto bíblico. No livro de Isaías é dada atenção especial à África e à sua influência. Em particular, o capítulo 18 menciona a terra de Cuxe, indicando o reconhecimento dos africanos como um povo poderoso, capaz de influenciar o cenário geopolítico da região. Além disso, no capítulo 19, Isaías fala de uma futura aliança espiritual entre Egito e Israel, povos que historicamente estiveram em conflito. O profeta prediz um tempo em que Israel será o terceiro com o Egito e a Assíria, uma bênção na terra, simbolizando a união de forças, culturas e espiritualidades, criando uma aliança duradoura entre africanos e judeus, uma conexão selada nas profecias. O mundo moderno vive uma era em que as profecias bíblicas encontram seu reflexo na realidade. A compreensão desses processos pode ajudar a desvendar mistérios profundos e a transformar vidas. A história de José, um dos filhos de Jacó que foi vendido como escravo e acabou no Egito, é um exemplo vívido da estreita ligação entre judeus e África. José, de origem hebraica, alcançou uma posição elevada no Estado africano do Egito, tornando-se seu governador. Esse fato atesta a profunda interação entre os povos africanos e os judeus. O Egito, nesse contexto, não aparece como um país distante e estranho, mas como um lugar onde se podia encontrar hospitalidade, obter educação, crescer e transformar-se. A aceitação de José pelos faraós e egípcios indica a existência de relações fraternas entre esses povos, que eram muito mais profundas do que geralmente se supõe. O êxodo dos judeus do Egito e sua passagem pelo Mar Vermelho também ocorreram em um contexto geopolítico onde os egípcios desempenhavam um papel importante na vida do povo judeu. A civilização egípcia, com sua rica cultura e infraestrutura desenvolvida, exerceu uma influência significativa sobre os judeus. O próprio faraó, como governante de um império africano, detinha imenso poder. E, em muitos casos, foi a força que ajudou os judeus a superar dificuldades. É crucial entender que os judeus não se desenvolveram isoladamente, mas estavam cercados por uma herança cultural e espiritual africana. A influência da civilização egípcia sobre os judeus é difícil de superestimar. As majestosas pirâmides, os templos, a profunda espiritualidade e a sabedoria do Antigo Egito não eram meros monumentos culturais, mas uma fonte de conhecimento que os judeus absorveram durante sua estada no Egito. Mesmo durante o período de escravidão, os judeus mantiveram uma conexão com a sabedoria africana, a fé em Deus, bem como com práticas e ensinamentos que direta ou indiretamente se originaram das terras africanas. A conexão entre a África e o povo judeu emerge como um fato inegável, permeando sua origem comum, peripécias históricas e profecias sobre uma futura união. A conscientização dessa ligação inseparável não apenas enriquece nossa compreensão da história bíblica, mas também abre novos horizontes para a autoidentificação. A identidade africana é, sem dúvida, uma das mais fundamentais e significativas na crônica espiritual da humanidade. Os judeus, por sua vez, tornaram-se uma extensão dessa verdade, portadores de uma herança espiritual e cultural que, ao longo dos séculos, foi oculta, reescrita e até esquecida. E a pergunta que naturalmente surge é: por quanto tempo permaneceremos na ignorância sobre essa conexão vital? Se esta revelação ressoa nos corações, isso atesta a coparticipação nesta grande história. É essencial continuar este diálogo e manter acesa a chama da verdade. Vamos mergulhar nas evidências históricas e arqueológicas que confirmam a origem africana dos povos bíblicos. A verdade precisa ser corroborada por fatos e é exatamente isso que está por ser descoberto. Um estudo atento e crítico da história revela que os registros antigos, sejam achados arqueológicos ou crônicas históricas, confirmam o que por muito tempo permaneceu nas sombras. A origem africana dos povos bíblicos não é meramente uma hipótese ou interpretação moderna, mas uma realidade sustentada por vestígios deixados ao longo dos séculos.
A arqueologia bíblica não é apenas o estudo de pedras e monumentos antigos, mas a descoberta de evidências concretas que apontam para conexões diretas entre a África e a Bíblia. Escavações no Egito e no Sudão revelam inúmeras camadas de interação entre egípcios, etíopes, cutitas e os antigos israelitas. O Egito, como uma grande potência com uma civilização desenvolvida, exerceu uma influência significativa nas terras vizinhas. O Antigo Egito é um dos primeiros lugares onde as relações dos israelitas com a África são mencionadas. Na cidade de Abidos foram descobertos artefatos que remontam ao período do Êxodo, confirmando a realidade da migração dos judeus pela região africana, em particular pelo Egito. Objetos do cotidiano, como cerâmicas e inscrições, atestam a longa permanência dos judeus na África, o que é um fato histórico documentado que exige reconhecimento. Além disso, achados em Israel e em regiões adjacentes indicam fortes laços do povo de Israel com as civilizações africanas ao longo da história. Escavações em Jerusalém revelam artefatos e inscrições que lembram os estilos artísticos do antigo reino de Cuxa e do Antigo Egito. A semelhança em esculturas, arte funerária e até mesmo rituais religiosos é inegável, evidenciando um significativo intercâmbio cultural entre esses povos. As Sagradas Escrituras, como documento histórico, revelam as estreitas ligações entre os antigos judeus e o continente africano, apresentando evidências de intercâmbio cultural e raízes comuns. Ao considerar as características físicas de personagens bíblicos, é possível notar que muitos deles possuíam traços comuns aos povos africanos. Nas narrativas sobre Moisés, por exemplo, seu casamento com uma mulher cutita aponta diretamente para sua origem africana, com raízes na região do Sudão e no reino de Cuxa. Apesar das tentativas de minimizar essas conexões, os textos originais da Bíblia atestam as profundas raízes africanas de Moisés. Jesus Cristo, figura central do cristianismo, também é descrito nas Escrituras como uma pessoa cuja aparência não correspondia aos padrões de beleza da época. Contrariando as representações difundidas de Jesus com pele clara, os textos bíblicos indicam sua conexão com os povos do norte da África, como os egípcios, cuxitas e habitantes do Magrebe. Sua origem étnica, portanto, está intimamente ligada à África. Achados arqueológicos, como as inscrições em pedra em Karnak, Egito, confirmam a presença de judeus ou pessoas do Antigo Testamento nesta região. Esses artefatos antigos atestam o intercâmbio cultural entre as civilizações africana e israelita, demonstrando a mistura de traços físicos de povos africanos e semitas. Essas evidências materiais, descobertas na terra onde essas civilizações coexistiram, confirmam a profunda conexão entre judeus e africanos. Descobertas arqueológicas na Etiópia também lançam luz sobre essa conexão. As estelas de Axum contêm referências diretas aos descendentes de Davi e à presença de israelitas na região. Esses artefatos, datados de milénios, indicam uma relação estreita entre o reino de Axum, na Etiópia, e os antigos israelitas, representando uma continuação da linhagem sagrada. Os registros atestam que os reis etíopes eram descendentes de Davi, o que inegavelmente liga o reino de Israel à África. O estudo de mapas antigos revela que os judeus não estavam isolados em uma região remota da África, mas estavam inseridos em uma rede de culturas que trocavam influências. Egito, Cuxa e Israel eram partes de um quebra-cabeça cultural e espiritual, conectados de maneiras que a história moderna tentou apagar. As descobertas arqueológicas ajudam a redescobrir essa verdade esquecida, que o povo de Israel não apenas viveu, mas também foi influenciado pelos grandes reinos africanos. As civilizações africanas sempre foram uma parte intrínseca da história bíblica e sua contribuição espiritual e cultural é mais profunda do que se costuma pensar. Permitam-me refletir por um momento sobre o seguinte: se as Sagradas Escrituras representam uma história inseparavelmente ligada ao continente africano e se os povos e culturas africanas desempenharam um papel significativo no plano de Deus para a humanidade, qual é o nosso lugar nessa história? Como tais descobertas podem mudar nossa percepção da Bíblia, da história e de nós mesmos?
A seguir, exploraremos as raízes perdidas da humanidade, sustentadas por evidências históricas e arqueológicas que confirmam a profunda conexão entre o povo judeu e os povos da África. Um passo importante será abordar a figura de Jesus Cristo, uma personalidade inquestionavelmente central na história da humanidade. Contudo, surge uma questão legítima: qual era a sua verdadeira aparência? Como podemos apreender a imagem real de Jesus, considerando que as representações difundidas de um homem de pele clara, cabelos lisos e olhos azuis não correspondem nem aos textos bíblicos nem às realidades geográficas da época? Recorrendo a fontes não canônicas e textos apócrifos, obtemos uma perspectiva completamente diferente sobre a aparência de Jesus, distinta das concepções geralmente aceitas. Primeiramente, é necessário considerar o que as Sagradas Escrituras dizem sobre a aparência de Jesus. Os Evangelhos não contêm descrições diretas de sua fisionomia. No entanto, no livro do profeta Isaías 53:2, Jesus é apresentado como um homem desprovido de majestade e atratividade, alguém que as pessoas não valorizavam. Essa descrição sugere que a aparência de Jesus não se distinguia por características físicas marcantes ou beleza estereotipada. Pelo contrário, a descrição aponta para uma aparência comum e modesta que não o destacava entre os que o rodeavam. Essa passagem frequentemente ignorada indica um ponto importante. Jesus possuía traços característicos de um habitante de sua região, uma região localizada próxima à África e não europeia. Recorrendo a fontes não canônicas e textos apócrifos, é possível descobrir ainda mais detalhes interessantes. No Evangelho de Tomé, um dos textos não incluídos no cânon bíblico oficial, é mencionada a visão perspicaz de Jesus, o que pode indicar uma característica marcante, mas não uma aparência europeia. Além disso, os textos dos Evangelhos de Filipe e João nos Evangelhos gnósticos narram a natureza espiritual e humana de Jesus, sem focar em sua aparência física, enfatizando que o principal em sua vida e missão não era como ele parecia, mas o que ele representava e ensinava. Então, o que podemos dizer sobre a aparência física de Jesus? Considerando a localização geográfica da época, sabe-se que ele nasceu em Belém, situada no Oriente Médio, e passou a maior parte de sua vida na Galileia, uma região próxima a terras com população africana. Nos tempos de Jesus, Israel era cercado por reinos africanos como Egito, Cuxa, Sudão e outras tribos e povos africanos que habitavam os territórios vizinhos. Consequentemente, é bastante lógico supor que a aparência de Jesus se assemelhava mais à de uma pessoa de pele escura com traços típicos dos povos africanos do que à de um europeu de pele clara, como frequentemente retratado em pinturas tradicionais. As imagens visuais exercem uma influência colossal sobre nossa percepção, e as representações de Jesus não são exceção. Na época do Renascimento, artistas europeus, em particular Leonardo da Vinci, criaram e popularizaram imagens ocidentalizadas de Jesus. Essas representações, que o mostravam como um homem de pele clara com cabelos longos e lisos, foram amplamente difundidas e tornaram-se dominantes na arte, nas igrejas, no cinema e na literatura. Contudo, a realidade histórica difere significativamente dessas imagens massificadas. Jesus, sendo judeu, compartilhava características físicas típicas dos habitantes daquela região, que estão muito mais próximas dos povos do norte da África do que dos tipos caucasoides. Pesquisas modernas em antropologia e arqueologia bíblica confirmam que as representações ocidentais de Jesus com pele clara e traços europeus são uma ficção artística, desprovida de base histórica. A análise de restos mortais descobertos em escavações no Oriente Médio e nas regiões africanas adjacentes indica que as pessoas que viveram na época de Jesus tinham pele mais escura, cabelos crespos e traços característicos de grupos étnicos africanos e semitas. Até mesmo textos bíblicos contêm descrições que contradizem representações eurocêntricas. Em Apocalipse 1:14-15, Jesus é descrito com cabelos brancos como lã e pés semelhantes a bronze polido, aquecido em uma fornalha. A descrição de bronze polido, ou latão reluzente, aponta para um tom de pele escuro, próximo ao africano, sugerindo que a cor da pele de Jesus era mais escura, como a de muitos povos do norte da África e do Oriente Médio.
O bronze, na simbologia bíblica, também representa força, poder e durabilidade. Reconhecer a verdadeira etnia de Jesus permite confrontar séculos de distorções históricas. A imagem de Jesus foi moldada sob a influência de certos grupos que buscavam deturpar a verdade. A ideia de um Jesus branco e europeu foi utilizada para a escravidão espiritual de povos não brancos, ligando a salvação à cultura e ao poder europeus e não à herança espiritual e ancestral africana que ele representava. Restaurar a verdadeira imagem de Jesus é essencial não apenas para corrigir erros históricos, mas também para fortalecer a identidade espiritual e cultural. Quando percebemos Jesus como uma pessoa do Oriente Médio, com traços típicos de povos africanos e semitas, isso lança uma nova luz sobre sua missão e mensagem. Ele não veio de um lugar distante ou estranho, mas de uma terra rica em história e cultura, onde os povos africanos e semitas estavam intimamente interligados. Jesus, assim como o povo de Deus, veio para libertar, ensinar e derrubar barreiras, desafiando as ideias de superioridade e divisão. Ao nos aprofundarmos nas profundezas da história do povo escolhido por Deus, percebemos gradualmente como séculos de distorções e a ocultação intencional da verdade nublaram nossa compreensão. Um dos principais obstáculos no caminho para a verdade é o silêncio e a censura religiosa, que marcaram nossa percepção da Bíblia, da espiritualidade e da autoidentificação desse povo. Não é uma coincidência que muitas verdades sobre as raízes africanas do cristianismo permaneçam nas sombras ou, pior ainda, sejam proibidas. Isso faz parte de uma estratégia cuidadosamente planejada para manter o controle sobre o discurso religioso e apagar quaisquer conexões com a África. Qual a razão pela qual esse conhecimento não é refletido nos currículos escolares e nos sermões das igrejas? A resposta reside nas origens do cristianismo moderno. As instituições religiosas dominantes, especialmente a Igreja Ocidental, tiveram sua gênese no Império Romano, que posteriormente se transformou em um Império Cristão. Assim surgiu a Igreja institucionalizada, cujas doutrinas e dogmas se afastaram cada vez mais da verdade bíblica original. Desde o início, as autoridades eclesiásticas perceberam que a identidade africana do povo escolhido por Deus era incompatível com a ideologia de dominação e supremacia promovida pelo sistema imperialista europeu. Se cristãos africanos e pessoas de ascendência africana tivessem percebido que o próprio Cristo e os primeiros apóstolos tinham características físicas e espirituais semelhantes às africanas, isso teria minado os alicerces do sistema religioso que buscava ocultar a verdadeira origem espiritual para manter o poder. A censura religiosa tornou-se uma tentativa consciente de apagar da memória o fato de que a África é o berço do cristianismo e da história bíblica. Essa censura atingiu seu auge durante o período de crescente influência da Igreja Católica e de outras confissões cristãs na Idade Média. Não é de surpreender que as representações de Jesus, Moisés, dos apóstolos e dos antigos patriarcas tenham começado a adquirir traços europeus, distantes das realidades das culturas do Oriente Médio e da África. Essas mudanças foram um reflexo direto da ideologia de supremacia racial branca e do colonialismo que varreu a Europa. Ao criar a imagem de um Deus branco e de um Jesus branco, a Igreja não apenas distorceu as Escrituras Sagradas, mas também afirmou a superioridade da cultura europeia, que tratava outras culturas, especialmente as africanas, como inferiores. Com o tempo, essa imagem distorcida enraizou-se na consciência das pessoas e muitos de nós, sem perceber, fomos ensinados a aceitar uma falsa imagem de Cristo, da Bíblia e até de nós mesmos. Não se trata apenas de censura histórica e imagens enganosas, mas de uma censura que continua a existir até hoje. As tentativas de falar sobre a verdadeira origem africana de Jesus, dos profetas e dos primeiros cristãos são frequentemente suprimidas. Pesquisa e descobertas semelhantes
Religiosa. Outro exemplo é o trabalho do Dr. John Henrik Clarke, um pioneiro no estudo da história africana e sua inter-relação com o cristianismo. Ele explorou as raízes africanas da Bíblia, enfatizando o papel dos egípcios, etíopes e coptas na formação dos ensinamentos espirituais de Moisés e de outras figuras bíblicas. Clarke apontou a influência dos sábios egípcios no pensamento dos primeiros judeus e, consequentemente, nas práticas religiosas de Israel. No entanto, muitos de seus trabalhos fundamentais, que hoje poderiam ser considerados cruciais para a compreensão da verdadeira história bíblica, foram ignorados pelas principais instituições académicas e religiosas. A razão para tal atitude reside no fato de que a verdade, por vezes, é perigosa. A revelação da conexão entre o povo africano e as origens da fé cristã ameaça um sistema que existe há séculos, no qual poderosas igrejas e impérios europeus controlavam a interpretação das Escrituras. Reconhecer que o povo de Deus tem raízes africanas, que Jesus Cristo tinha uma aparência africana e que os primeiros cristãos eram predominantemente africanos e orientais, desafia o sistema colonial e supremacista que ainda influencia muitas igrejas em todo o mundo. Apesar da censura, o movimento para restaurar a verdade histórica ganha força, e aqui cada espectador se torna parte desse processo. Ao descobrir e disseminar esse conhecimento, as pessoas se tornam parte de um movimento de avivamento espiritual. A verdadeira identidade bíblica do povo escolhido deve ser conhecida e divulgada, pois é a chave para a libertação espiritual. O silêncio das igrejas sobre os fatos mencionados não é uma coincidência, mas uma estratégia cuidadosamente elaborada para manter as massas na ignorância e preservar o controle sobre suas crenças e identidade. Compreender o papel da África e seus povos na história bíblica contribui para o fortalecimento espiritual e a conscientização de sua verdadeira essência. Chegou o momento de nos dirigirmos aos descendentes de africanos que, ao longo da vida, enfrentaram a perda de identidade, a ruptura entre o presente e o passado. Essa ruptura é consequência de séculos de escravidão, colonização e manipulações religiosas. No entanto, algo inegável está acontecendo agora, e os descendentes de africanos desempenham um papel fundamental nesse avivamento espiritual. No mundo contemporâneo, observa-se um fenómeno de despertar espiritual, especialmente notável entre os descendentes de africanos espalhados pelo mundo. Muitos sentem um chamado interior, um anseio pela restauração de uma herança perdida e de uma identidade espiritual que foi deliberadamente silenciada por séculos. Esse chamado dos ancestrais, uma energia poderosa que nos une, emana do próprio coração da África, a mãe terra que há muito aguarda o retorno de seus filhos para ressignificar seu eu, seu passado e sua missão neste mundo. Hoje somos testemunhas de um processo surpreendente, um avivamento espiritual que consiste em restabelecer a conexão com as raízes africanas, conhecimentos ancestrais e práticas espirituais que, ao longo dos séculos, foram distorcidas, suprimidas e até criminalizadas. Muitas dessas práticas se refletem em crenças africanas tradicionais, bem como em tradições espirituais que, superando oceanos e sobrevivendo aos horrores da escravidão, conseguiram sobreviver. Ocorre um despertar da fé, um renascimento do espírito ancestral que permaneceu esquecido por muito tempo, mas agora, mais do que nunca, começa a se manifestar nas mais diversas formas de espiritualidade, movimentos culturais e reencontro com as origens. No passado, muitos de nós fomos ensinados a nos envergonhar de nossa origem, depreciando nossa história espiritual. O cristianismo, imposto pela era colonial, era apresentado como a única fé verdadeira, enquanto as raízes africanas eram retratadas como algo pagão, primitivo e indigno de respeito. No entanto, hoje esse estereótipo está desmoronando. As pessoas estão cada vez mais conscientes de que as concepções que lhes foram impostas não são a única verdade, e muito menos refletem a totalidade do quadro. Esse avivamento espiritual é um dos fenómenos mais significativos da atualidade. Ele se manifesta em movimentos de preservação do património em culturas afro-brasileiras, nas tradições de culto aos orixás, no retorno ao candomblé, nas práticas de voodoo, bem como na arte, dança e música da África, que ressoam alto e carregam uma mensagem clara.
A espiritualidade africana nunca desapareceu, apenas foi abafada e distorcida, mas sua chama continuou a arder. É importante entender que essa reconexão não é apenas uma busca pela espiritualidade ancestral, mas também um anseio pela restauração da identidade. Os descendentes de africanos sentem a necessidade de retornar às suas origens, de se reconhecerem não apenas como descendentes de escravos, mas como filhos e filhas de reis e rainhas, sacerdotes e guerreiros que viveram nesta terra antes de nós. Somos portadores da história de um grande povo, dotado de sabedoria espiritual e profunda compreensão da conexão com o divino. Sabedoria essa que foi transmitida de geração em geração, apesar das tentativas de abafá-la. Esse avivamento espiritual também é alimentado por descobertas históricas e bíblicas. A conscientização de que a Bíblia e o cristianismo têm raízes profundas na África muda a autopercepção. Começamos a entender que os primeiros seguidores de Cristo eram principalmente africanos, que não apenas Jesus tinha raízes africanas, mas que o povo de Deus, por muito tempo, foi um povo africano. Um narrativo espiritual que revela raízes e identidades profundas, mergulhadas na história africana, tem atraído atenção. Figuras bíblicas como Moisés, Davi e os apóstolos são apresentadas como indivíduos cujas características africanas e conexão com a terra africana não são acidentais, mas fundamentais para uma espiritualidade que honra o divino. Essa compreensão contribui para um senso de pertencimento e orgulho, enfatizando que a presença aqui e agora é uma continuação de uma linhagem ancestral de sabedoria, fé e resiliência. Dentro de cada pessoa arde um espírito inextinguível que agora se reacende com nova força, reconectando-se com raízes antigas. Os descendentes de africanos que talvez tenham sentido um vazio espiritual e uma sensação de desamparo por toda a vida, começam a perceber que essa ausência foi causada pela desunião imposta por sistemas de opressão. Mas agora, com essa reconexão, uma força poderosa desperta, marcando o avivamento espiritual da diáspora africana. Isso não é uma coincidência, mas um evento oportuno, destinado a salvar a verdade e a reconduzir as pessoas às suas origens, à compreensão de sua identidade e à libertação da mentira. Essa chama interior chama de volta para casa, revelando o que foi esquecido e suprimido e abrindo um momento de transformação, cura e reencontro com o divino. Não se trata apenas de conhecer a própria origem, mas de compreender quem somos e o que podemos fazer como povo quando a verdade é revelada. Neste contexto, é examinada a profunda história do povo de Deus, sua conexão com a África e o avivamento espiritual em curso. O olhar se volta para o futuro, para as profecias que apontam para o despertar de um povo oculto, do qual somos testemunhas hoje. Esse despertar não é apenas um conceito espiritual ou filosófico, mas profecias bíblicas e sinais concretos dos tempos vindouros que se manifestam em nossas vidas, corações e na reconexão com a verdadeira identidade. Se você se sente parte desse povo escolhido, que foi silenciado, oculto, marginalizado ou esquecido por séculos, saiba que este é o momento de retorno e revelação. O livro de Deuteronômio, capítulo 28, contém uma das profecias mais fortes e reveladoras sobre o destino do povo de Deus na história. Mesmo que você tenha se sentido perdido, desconectado ou distante, lembre-se de que Deus nunca o esqueceu. Essas palavras não são apenas uma história antiga, mas um guia espiritual para entender o que está acontecendo no mundo moderno. Em Deuteronômio 28, Deus faz uma aliança com o povo de Israel, mas também adverte sobre as consequências de se afastar dela. O versículo 15 diz: Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Em seguida, há descrições de como o povo de Deus seria disperso, escravizado e sofreria por séculos. Por muitos séculos, os fios das profecias se estenderam, pronunciando o destino de nações inteiras. É inegável que essas previsões encontraram sua trágica concretização na história do povo africano, especialmente durante os períodos de escravidão e opressão colonial.
Africanos foram violentamente arrancados de suas terras natais, forçados a trabalhar em condições desumanas, privados de sua identidade e raízes espirituais. Mas o que aguarda esse povo no futuro? O livro de Deuteronômio, capítulo 28, não deixa dúvidas. Apesar de todas as provações e sofrimentos que lhes foram impostos, o Altíssimo jamais abandonará seu povo. Ele promete um avivamento e os primeiros sinais desse renascimento já podem ser observados hoje. A profecia fala de um tempo em que os descendentes do povo escolhido retornarão às suas origens, reunindo-se com suas tradições espirituais e culturais. Uma era de despertar está chegando e somos testemunhas dela. A diáspora africana, espalhada pelo mundo, sente o chamado dos ancestrais. O chamado para retornar às suas raízes, ao seu espírito, à verdade que por muitos anos esteve oculta sob o véu da mentira. Esse despertar profético encontra confirmação em outros textos sagrados, como o livro de Apocalipse, capítulo 7, que descreve a visão de uma multidão de pessoas de todas as nações e tribos, em pé diante do trono de Deus. Esse despertar universal dos povos está particularmente ligado ao retorno do povo escolhido. No contexto da profecia, o conceito de povo de Deus não se limita apenas aos descendentes sanguíneos dos israelitas, mas inclui todos aqueles que mantêm fidelidade à aliança com o Criador, incluindo os descendentes de africanos. A visão apresentada no Apocalipse é uma imagem majestosa do povo de Deus em toda a sua diversidade, unindo diferentes tribos, nações e culturas. Ela afirma que no fim dos tempos todos os descendentes do povo de Deus, onde quer que estejam, serão restaurados e reunidos com seu Criador. Isso significa que os descendentes de africanos que passaram pela dispersão e pela escravidão terão a oportunidade de restaurar sua identidade espiritual, sua conexão com Deus e de reconhecer a verdadeira origem de sua linhagem espiritual. O profeta Isaías, no capítulo 11, também fala sobre o retorno do povo de Deus da dispersão. No versículo 11, diz: Naquele dia o Senhor estenderá a mão pela segunda vez para recuperar o remanescente do seu povo. Continuando a falar sobre o renascimento do povo, Isaías prediz que as nações se reunirão e o remanescente será libertado da opressão. Para aqueles que se identificam com a diáspora africana, essa profecia tem um significado especial. Estamos vivenciando uma segunda vinda, um despertar espiritual que nos ajuda a reconhecer a verdade sobre nossa origem e nos liberta das amarras da ignorância e das manipulações históricas destinadas a nos afastar de nossa verdadeira identidade. O que está acontecendo agora é o cumprimento dessas profecias. Observamos um despertar global, onde descendentes de africanos em todo o mundo estão se reconectando com sua herança espiritual e histórica. Em vários cantos do planeta, especialmente em comunidades de ascendência africana, vemos um retorno às raízes espirituais de nossos ancestrais. Muitos estão se voltando para as tradições africanas, revivendo ritos, música, danças e cultos que foram suprimidos durante a era da escravidão e do colonialismo, mas nunca foram completamente erradicados. Estamos nos reconectando com uma espiritualidade profunda e rica, com uma conexão com o divino que sempre existiu, mas foi distorcida por séculos de manipulações religiosas. Ao contrário de equívocos comuns e inúmeras tentativas de apagar um determinado grupo de pessoas da história, a verdade é que o povo escolhido nunca desapareceu completamente. Mesmo nos tempos mais sombrios de sofrimento, opressão e exílio, a centelha de seu espírito continuou a arder. Hoje, há um poderoso ressurgimento da consciência espiritual, um renascimento da verdadeira identidade espiritual que por muito tempo permaneceu oculta. E esse despertar foi predito nas profecias dos últimos dias. É importante entender que esse despertar espiritual não é um evento acidental, mas parte de um plano divino que não pode ser interrompido ou destruído. É um movimento iniciado por uma força superior e aqueles que agora observam esse processo são parte integrante dele. A jornada de conhecimento que percorremos foi repleta de descobertas, confrontos com verdades ocultas, a exploração das raízes africanas do povo escolhido e a percepção do poder das profecias que apontam para nosso renascimento espiritual. Chegou a hora de refletir sobre uma questão fundamental: o que muda quando você adquire o verdadeiro conhecimento? Essa pergunta exige uma reflexão profunda.
pois aborda temas de identidade, origem e espiritualidade. A reconexão com as verdadeiras raízes e o reconhecimento de sua pertença a um determinado povo, sua herança e seu papel no plano divino provocam poderosas mudanças internas. Imagine o impacto de descobrir que você é descendente do povo escolhido, que carregou o fogo de sua fé através de séculos de sofrimento e exílio. A consciência de que Jesus, reverenciado por muitos como Salvador, não apenas tem raízes africanas, mas também compartilha uma origem espiritual e física com o povo ao qual você pertence, muda radicalmente a percepção do mundo. As promessas de libertação, restauração e glória dadas a esse povo tornam-se suas próprias, abrindo novos horizontes. Por muitos anos, fomos ensinados a ver nossa história sob uma luz distorcida, muitas vezes sentindo vergonha de nossa origem. Diziam-nos que éramos descendentes de escravizados, que nossas raízes estavam ligadas à opressão, dor e humilhação. Éramos incitados a ter vergonha de nossa origem e a aceitar a visão de que não merecíamos um lugar melhor na história. No entanto, a verdade é completamente diferente. Ao descobrir nosso verdadeiro eu, percebemos que somos herdeiros de uma espiritualidade milenar, uma história de resistência, fé e sabedoria divina que nunca foi completamente destruída, apesar de todas as tentativas de silenciá-la. O despertar de nossa identidade espiritual não é apenas uma reconexão com o passado, mas uma profunda transformação pessoal. O que muda internamente quando você percebe que sua origem está ligada a grandes profetas, reis e rainhas de um povo santo. O que acontece quando você descobre que uma força superior sempre teve um plano para o seu povo e que você faz parte dessa promessa divina? A consciência de sua verdadeira identidade muda tudo. O mundo não parece mais o mesmo. A religião não é percebida como algo imposto de fora, mas como algo que sempre esteve dentro, esperando para despertar. A conexão espiritual que você buscava sempre esteve lá. Você só precisava da chave para abrir essa porta e agora ela se abre diante de seus olhos. A consciência da própria essência abre novos horizontes para o indivíduo, preenchendo sua vida de significado e direção. Isso marca uma transição do papel de observador para o de participante ativo de um grande desígnio, onde cada um desempenha um papel insubstituível no processo de renovação espiritual e transformação do mundo. O despertar dos escolhidos não é apenas uma transformação coletiva em larga escala, mas também um renascimento profundamente pessoal, um ressurgimento do espírito e a consciência de sua singularidade. Quando uma pessoa percebe que esse despertar espiritual está intrinsecamente ligado à sua herança divina, isso muda radicalmente sua percepção da vida, de si mesma e de seu lugar no mundo. Surge a compreensão de que a vida tem um propósito superior, que mesmo nas provações mais difíceis há um significado profundo, e que a espiritualidade não é algo distante e inatingível, mas uma realidade viva que pode preencher cada dia. A consciência de sua verdadeira identidade espiritual permite estabelecer uma conexão mais profunda com o divino, com o da universo, com a missão que foi predeterminada desde o início dos tempos. A escuridão secular da escravidão espiritual, as mentiras sobre a própria insignificância e a perda da história e da identidade começam a se dissipar. A libertação espiritual não se torna apenas uma ideia abstrata, mas uma realidade tangível que transforma a vida. A aquisição do conhecimento sobre sua verdadeira essência concede liberdade. Liberdade de falsas concepções sobre seu povo, de grilhões espirituais impostos de fora e do medo de viver de acordo com sua verdade, sem sentir vergonha. E este é apenas o ponto de partida. Depois que a consciência de sua verdadeira essência veio, o próximo passo é aceitar seu papel no plano divino. Afinal, não é por acaso que essas verdades estão sendo reveladas agora, e é precisamente agora que essa consciência chega. Isso significa que cada um tem sua própria missão, tão significativa quanto sua identidade divina. Aceitar seu papel espiritual significa viver de acordo com a verdade de seu ser, a verdade de sua linhagem divina e a verdade do propósito para o qual a pessoa foi chamada a este mundo. O plano de Deus para cada pessoa não é limitado ou insignificante, é grandioso, profundo e intrinsecamente ligado à grande história da humanidade. No entanto, essa transformação não acontece por si só.
Para que ela ocorra, é preciso fazer uma escolha e aceitar sua verdadeira identidade, agindo de acordo com o conhecimento recém-adquirido. Não se pode continuar vivendo perdido na multidão. Agora que a verdade sobre sua origem e sua essência espiritual foi revelada, surge a pergunta: o que fazer com isso? Como viver de acordo com essa verdade? Este é um chamado à ação. Aceitar seu papel no plano divino, independentemente de onde a pessoa esteja, de quem ela se considera e do que lhe foi dito antes. A verdade é grande, e agora há a oportunidade de viver de acordo com sua verdadeira identidade espiritual, o que transformará a vida, as escolhas, o mais importante, a conexão com o divino. Se esta mensagem ressoou no fundo da alma, significa que chegou a hora de transformar a vida e conectar-se com a verdade oculta. É hora de agir e continuar este caminho de transformação.